Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nos reunimos mais uma vez nesse nosso canal, A Verdade da Fé Católica, canal que tem por objetivo principal ler aquilo que os papas escreveram na íntegra, também trazer para você que se interessa, você que está aí tendo acesso a esse canal pela primeira vez, saiba que nós trazemos aqui aquilo que realmente a Igreja Católica sempre ensinou, sempre defendeu, sempre combateu também como heresia. Não trazemos aqui a nossa opinião pessoal, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito, aquilo que eu suponho, isso em hipótese alguma. Precisamos ter consciência que esse canal existe para trazer para você aquilo que é o sentir dos papas, o sentir da igreja, a verdade ensinada, que corresponde àquilo que foi ensinado pelos apóstolos, porque a nossa fé é uma fé apostólica. Saiba que há uma verdade católica ensinada por quase 2000 anos, que foi rejeitada por aqueles que se apresentaram como pastores da Igreja Católica, mas na verdade são lobos, devoradores, inimigos da fé, inimigos da religião, inimigos de Deus, inimigos do mundo, porque querem realmente a perdição das almas, conscientes ou inconscientes. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o fato de serem inimigos da fé. A questão de ser consciente, de ter sido enganado ou não ter sido enganado é irrelevante. O que importa é que são inimigos de Deus, inimigos da igreja, inimigos da fé. Aquilo que foi ensinado por séculos foi desprezado e apresenta uma fé como católica que na verdade não é católica. Então isso é uma traição, isso é um crime. Número 15. Neste sentido, encaminhou-se também aquela péssima, aborrecida e nunca por demais execrada liberdade de imprensa, ao divulgar escritos de qualquer gênero, liberdade que alguns ousam invocar e promover com tanto clamor. Horrorizamo-nos, veneráveis irmãos, ao ver quanto nos oprime a extravagância de doutrinas, ou, mais precisamente, essa portentosa monstruosidade de erros que se espalham e disseminam por todo lugar, com essa verdadeira montanha de livros, opúsculos e pequenos escritos, pequenos no tamanho, mas grandíssimos por malícia, dos quais vemos com lágrimas nos olhos sair a maldição e inundar a inteira face da terra. Aqui o Papa está condenando uma liberdade de imprensa nesse sentido de promover, de divulgar, de lançar escritos totalmente contrários à doutrina católica. Eu vou ler isso aqui novamente para você. Vemos com lágrimas nos olhos sair a maldição e inundar a inteira face da terra, que emanam desses escritos, e esses escritos que sempre tiveram como censores a Igreja Católica, condenando, proibindo, jogando no index, escolhiam homens experientes, maduros, eruditos, ortodoxos, no sentido de uma fé verdadeira, para que lessem aquilo que estava querendo ser publicado, para saber se ali havia alguma divergência com a fé católica. Se houvesse, index, livros proibidos à leitura dos católicos. A igreja sempre se preocupou com isso. Quando você lê a Passante Dominus, eu fiz 4 vídeos de um dos documentos do Papa São Pio X, onde ele explicitamente condena a leitura para os seminaristas, para os padres, para os fiéis, como material extremamente perigoso para a nossa fé e a nossa salvação. Então, nesse sentido, encaminhou-se também aquela péssima, aborrecida e nunca por demais execrada liberdade de imprensa, ao divulgar escritos de qualquer gênero, liberdade que alguns ousam invocar e promover com tanto clamor. Horrorizamo-nos, veneráveis irmãos, ao ver quanto nos oprime a extravagância de doutrinas, ou mais precisamente, essa portentosa monstruosidade de erros, que se espalham e disseminam por todo lugar, com essa verdadeira montanha de livros, opúsculos e pequenos escritos, pequenos no tamanho, mas grandíssimos por malícia, dos quais vemos com lágrimas nos olhos sair a maldição e inundar a inteira face da terra.
a maldição daquilo que está escrito. Quando eu proclamo para você e leio o que está escrito, e é confiável, que vem de um vigário de Cristo, de um cabeça visível da igreja, do príncipe dos apóstolos, aquele que é o representante de Deus na terra, porque Jesus Cristo é Deus. E Jesus Cristo fundou a sua igreja e colocou ali um cabeça visível. Cristo é o cabeça invisível. Ele está dizendo, com lágrimas nos olhos, sair a maldição e inundar a inteira face da terra. Quando eu leio essa verdade, ela tem o poder de libertação, de exorcismo. E quando lemos uma literatura anticatólica, é como uma maldição que entra, que emana desses livros, porque as palavras que foram ditas são palavras que não procedem da verdade de Deus, mas da mentira do inimigo. Então eu digo para você que esses documentos eram combatidos pelo Index. E o Papa ele pediu que cada diocese tivesse censores para avaliarem, para condenarem, impedissem até mesmo as livrarias, as editoras, de editarem livros que não fossem e não correspondessem àquilo que era a verdade da igreja. E se insistissem em editar, que se rompesse o vínculo com essas editoras, com esses livreiros, como era chamado na época, dos quais vemos com lágrimas nos olhos sair a maldição e inundar a face inteira da terra. Mesmo assim, existem aqueles que chegam ao descaramento de afirmar com insultante pretensão que essa inundação de erros é mais que abundantemente compensada por alguma obra que, em meio a tanta tempestade de malícia, atua para defender a religião e a verdade. Alguns não defendem, não. Esse grande número de escritos ali ainda vai ter uma outra coisa que defenda a religião e a verdade. E o Papa Gregório XVI, condenando essa visão, diz: sem dúvida, nefanda coisa, reprovada por qualquer tipo de lei, é cometer deliberadamente um mal certo e mais grave, porque há esperança de poder extrair dele algum bem. Vamos ler novamente para você entender a visão do Papa Gregório XVI, que é a visão dos seus antecessores e dos seus sucessores até Pio XII. Sem dúvida, nefanda coisa, reprovada por qualquer tipo de lei, é cometer deliberadamente um mal certo e mais grave, porque há esperança de poder extrair dele algum bem. Poder-se-ia dizer que alguém seja sadio de mente, quando deliberada e publicamente divulga, vende, transporta e até mesmo bebe o veneno, porque existe determinado remédio que, devidamente usado, faz com que alguns escapem da morte? Seria lícito? Poder-se-ia dizer que alguém seja sadio de mente? Alguém em sã consciência? Alguém sensato? O Papa usa o termo sadio de mente. Quando deliberada e publicamente divulga, vende, transporta e até mesmo bebe o veneno, porque existe determinado remédio que, devidamente usado, faz com que alguns escapem da morte. Número 16. Mas bem outro foi o sistema empregado pela Igreja para exterminar a peste dos maus livros, desde o tempo dos apóstolos, os quais lemos queimaram publicamente quantidades enormes desses livros. Atos 19 e 19. O Papa Gregório XVI, citando Atos dos Apóstolos. Muitos também que tinham exercido artes mágicas ajuntaram os seus livros e queimaram-nos diante de todos. Calculou-se o seu valor e achou-se que montava a 50.000 moedas de prata. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e a tornou sempre mais eficaz. Os próprios apóstolos queimaram, e o Papa diz, mas bem outro foi o sistema empregado pela Igreja para exterminar a peste dos maus livros. Desde o tempo dos apóstolos, os quais lemos, queimaram publicamente quantidades enormes de livros. Eu tinha centenas de livros aqui numa estante, apostilas de movimentos pastorais, comunidades, espiritualidade, documentos de João 23, Concílio Vaticano II, Paulo VI, João Paulo II, Bento.
Bergoglio, todos eles foram para o lixo. Um coração tranquilo, porque dali emanava maldições, porque onde não tem a verdade católica pura, emana maldições. Não guarde na sua casa aquilo que é suspeito. E tudo aquilo que veio a partir de João 23 se tornou suspeito, com raras exceções. Livros de aparições, aparições que foram aprovadas a partir de João 23 são suspeitas, porque João 23 ele desprezou o terceiro segredo de Fátima. Ele ridicularizou os pastorinhos. Em consequência, ridicularizou a Mãe de Deus. E, consequentemente, ridicularizou Deus. É um homem desprezível, um comunista assumido, desde antes de assumir o papado. Basta ler as providências tomadas a tal propósito no Concílio Lateranense V e a Constituição que publicou Leão X, nosso predecessor de feliz memória. Vamos trazer essa encíclica, se Deus permitir, de Leão X, para que aquela imprensa que foi saudavelmente descoberta para o aumento da fé e para a propagação das boas artes, não fosse dirigida a fins contrários, trazendo dano e prejuízo à saúde dos fiéis, aos fiéis de Cristo. Do mesmo modo agiram os padres tridentinos do Concílio de Trento, tanto que para aplicar oportuno remédio ao que fosse inconveniente, danoso e mísero, emanaram aquele utilíssimo decreto sobre a preparação do índice dos livros, nos quais fossem encontradas doutrinas malsãs e impuras. Malsãs quer dizer doentia, entorpecida. Convém combater valorosamente, pelo que exige tão grande tarefa, e exterminar de todas as formas o pernicioso e mortífero acúmulo de tantos livros nocivos, pois nunca se retirará a matéria dos erros até que os impuros elementos da maldade não desapareçam nas chamas. Vou ler novamente isso aqui. Do mesmo modo agiram os padres tridentinos, tanto que para aplicar oportuno remédio ao que fosse inconveniente, danoso e mísero, emanaram aqueles utilíssimos decretos sobre a preparação do índice dos livros, nos quais fossem encontradas doutrinas malsãs e impuras. Clemente XIII, nosso predecessor de feliz memória, em sua encíclica sobre a proscrição dos livros nocivos, diz: convém combater valorosamente, pelo que exige tão grande tarefa, e exterminar de todas as formas o pernicioso e mortífero acúmulo de tantos livros nocivos, pois nunca se retirará a matéria dos erros até que os impuros elementos da maldade não desapareçam nas chamas. Aquilo que os apóstolos fizeram em Atos 19 e 19. Desaparecerem nas chamas do fogo. O que não presta tem que ser jogado fora. O Concílio Vaticano II tem que ser jogado no lixo. As encíclicas dos papas a partir de João 23 no lixo. E se você acha isso pesado, você está guardando material altamente amaldiçoado na sua casa. E não estou exagerando. Aquilo que é ensinado, que contradiz a fé católica, é amaldiçoado, porque embaralha a nossa mente, confunde a nossa mente. Não adianta ter 99% de verdade e 1% de mentira. É veneno. E aqui o Papa usa o termo veneno. Poder-se-ia dizer que alguém seja sadio de mente quando deliberado e publicamente divulga, vende, transporta e até mesmo bebe o veneno? Não sou eu dizendo, estou comentando aquilo que estou lendo. Você guardar na sua casa essa literatura, mas o documento é tão profundo. Tudo bem que tem isso aqui que não está de acordo, mas nada que não é 100% verdadeiro não pode estar nas estantes da nossa casa. Isso atrai, infelizmente, maldição. Não sou eu dizendo aqui. Isso é o Papa dizendo. Será que eu preciso ler novamente? Preciso, para que fique bem claro para você. Ah, mas aquele padre é tão espirituoso. Cuidado. Não são padres, são bastardos. Enquanto não se converterem e começarem a ensinar a doutrina católica, são coaches, animadores de palco,
profanadores do rito sagrado. Eu não estou contra pessoas, por favor. Estou trazendo para você aquilo que a igreja sempre ensinou. Se o padre não concorda com isso, por que está sendo padre? Vai ser pastor de uma igreja, de uma seita. Funda uma igreja. Para que ensinar uma doutrina diferente daquela que foi ensinada? São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 a 10. Mesmo que um anjo baixasse do céu para ensinar um evangelho diferente, anátema, não acrediteis. Ah, mas é papa, mas é bispo, mas é padre. Anátema, ensina um evangelho diferente daquele que foi ensinado. Número 16. Mas bem outro foi o sistema empregado pela igreja para exterminar a peste dos maus livros. Desde o tempo dos apóstolos, os quais lemos, queimaram publicamente quantidades enormes desses livros. Atos 19 e 19. Citado pelo Papa Gregório XVI. Para que aquela imprensa que foi saudavelmente descoberta para o aumento da fé e para a propagação das boas artes, não fosse dirigida a fins contrários, trazendo dano e prejuízo à saúde dos fiéis de Cristo. Hoje a imprensa é um instrumento maligno. Esses grandes canais de TV só ensinam mentira, pornografia, adulteraram a história, até a questão da Inquisição, colocando uma história totalmente diferente daquilo que realmente aconteceu. É lamentável essa liberdade de imprensa que foi também tomada, como a igreja foi tomada, como o poder executivo foi tomado, como o poder judiciário foi tomado, como o poder legislativo foi tomado, por homens perniciosos que aprovam leis que desonram a verdade da humanidade do homem, da verdadeira defesa da vida, para que aquela imprensa que foi saudavelmente descoberta para o aumento da fé e para a propagação de boas artes não fosse dirigida a fins contrários, trazendo dano e prejuízo à saúde dos fiéis de Cristo. Só perniciosos teólogos têm os seus livros editados. Os próprios documentos papais foram escondidos, traduzidos de forma errônea. Que maldade! Do mesmo modo agiram os padres tridentinos, tanto que para aplicar oportuno remédio ao que fosse inconveniente, danoso e mísero, emanaram aquele utilíssimo decreto sobre a preparação do índice dos livros, dos quais fossem encontrados doutrinas malsãs e impuras. Convém combater valorosamente pelo que exige tão grande tarefa e exterminar de todas as formas o pernicioso e mortífero acúmulo de tantos livros nocivos, pois nunca se retirará a matéria dos erros até que os impuros elementos da maldade não desapareçam nas chamas. Partindo, pois, dessa constante solicitude com a qual essa Santa Sé Apostólica sempre buscou condenar os livros perigosos e suspeitos, de distanciá-los das mãos dos fiéis, revela-se quanto seja falsa, temerária e ultrajante a mesma Sé Apostólica, bem como fonte de grande males para o povo cristão, a doutrina dos que não só rejeitam como grave e onerosa a censura dos livros, mas também chegam a tão audaz malignidade que a declaram até contrária aos princípios. Então essa literatura desprezando a própria Sé de Pedro, desprezando a doutrina católica, ensinando diferente daquilo que a igreja sempre ensinou, adulterando aquilo que a igreja ensinou. Se você lê esse número 16, e o Papa Leão X, o Papa Clemente XIII, o Concílio Tridentino, sempre emitindo decretos condenando essa atitude perniciosa dos inimigos, e nós não podemos guardar esse tipo de literatura na nossa casa. Para que você precisa ter documento do Concílio Vaticano II? Você vai analisar? Vai adiantar de quê? É um concílio herético, maligno, pernicioso. Foi motivo de enganação até dos bispos santos que participaram do concílio. Para que guardar isso? Para provar o quê para quem? Leia a verdade, que a verdade já é suficiente para manter você na fé verdadeira. Porque ele é tão maligno que sempre vão ter argumentos pegando as verdades que realmente tem e desconsiderando as mentiras. Mas quando é para agir, agem só usando das mentiras.
chegam a tão audaz malignidade que a declaram até contrária aos princípios do correto direito e negam ardilosamente à Igreja a autoridade de ordená-la e de segui-la. Então é para confundir essas literaturas, essa imprensa, deturpando aquilo que é verdade da fé católica,